Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Que tá falando aqui é Pai Rafael. Gente, esse vídeo aqui é a pedido de um inscrito que pediu para listar uma diferença de Umbanda e Candomblé. Eu já adianto que é muito difícil falar todas as diferenças. Aconselho a você a vivenciar os terreiros de Umbanda e Candomblé para tirarem suas próprias conclusões, para ver a diferença, que te digo que é muita diferença. Uma outra questão que nós temos que parar para ver é que existem várias doutrinas de Candomblé, várias nações, Queto, Jeje, Angola, Efon, o que seja, e a Umbanda também você tem várias famílias também com doutrinas diferentes. A maioria das doutrinas dentro da Umbanda são formadas por bases do Espiritismo, Catolicismo e africanas, entendeu? Então você vai ver terreiros de Umbanda puxados para mais de um lado, mais para o outro, e é Umbanda, porque a Umbanda é marcada pelo desenvolvimento espiritual, de incorporações dos guias, entidades, como queira chamar, entendeu? E tem uma missão, tem uma filosofia totalmente distinta do Candomblé. A questão do Candomblé é você tem principalmente uma coisa que é única, que é a consagração de orixá. O que é a consagração? A feitura de santo, se iniciar no culto de orixá. Porque, tradicionalmente, a maioria das umbandas não raspa um santo. No máximo faz uma coroaçãozinha ao médio, dá satisfação nas camarinhas, que são as pequenas deitadas, 3 a 7 dias. No Candomblé não, você fica 21 dias recolhido, você passa por várias cerimônias, ebós, buris, montagens de orixás, corta bicho mesmo, seja frango, pombo, 4 partes, o que seja. Você tem toda uma ritualística lá para fazer santo. Porque a função, eu fico brincando aqui, você quer cultuar somente o orixá? Fique no Candomblé, você vai ter um culto específico para vários orixás. Você quer desenvolver mediunidade, energia, essas questões todas, você fica na Umbanda, entendeu? E te digo, você pode cultuar os dois de forma separada, que não atrasa a sua vida. Se você tem uma missão com o orixá, você tem uma missão com os teus espíritos, ou com as entidades, que a gente chama caboclo, preto velho, as beijadas são as crianças, não tem problema nenhum. Você pode muito bem estar nos dois separadamente e sua vida fluir, e te digo por experiência própria, entendeu? Mas você tem já começa com essa diferença. Uma coisa que é muito distinta é a forma de posicionamento dos filhos nos terreiros de Umbanda e de Candomblé, porque o Candomblé é cheio de hierarquias e doutrinas que são muito específicas, entendeu? Porque se você vai ver no terreiro de Candomblé, que existe uma questão de agachar, de botar a cabeça no chão sempre ali pelas cerimônias, você não pode olhar no olho do pai de santo, da mãe de santo, você tem várias questões ali, você tem toda uma doutrina, desde o Abian, que é a pessoa que não é feita no santo, até o Iaô, que é a pessoa que está cumprindo aquele passo de 7 anos. E entenda, isso não é escravidão que as pessoas falam não, gente. Isso é uma coisa chamada hierarquia, disciplina, responsabilidade. Entendeu? Eu estou falando disso naturalmente, não estou falando nada de abuso de poder de pai tanto, não. Isso é para um outro vídeo, entendeu? Eu conheço vários terreiros, como o terreiro da minha mãe, que é ela orixá de Candomblé, entendeu? Que ela leva muito a sério isso aí e tem maior respeito pelos filhos. As doutrinas de Umbandas são um pouco diferentes, entendeu? Muitas casas de Umbandas não matam bichos, nem Preju e Pombogira. Tem que já é uma questão mais católica e espírita, aquela questão que eu falei para vocês, de cada terreiro de Umbanda carrega, às vezes, um traço a mais de espiritismo, de catolicismo, às vezes mais africano. Então a gente tem que saber lidar com isso. Gente, a filosofia de Candomblé e Umbanda é totalmente distinta, porque na Umbanda você tem a caridade, você tem tipo aquela questão de fazer o bem sem olhar a quem. Você tem essa questão bem humilde. No Candomblé é muito pelo contrário. Você tem que fazer a troca, você tem que ter a questão de valorização. É pago as coisas mesmas, entendeu? E cada vertente aqui tem um motivo para ser a caridade, o outro tem que ter a troca. Não estou falando de certo nem errado, só estou passando as diferenças para vocês, tá bom? É muito bom você parar para vivenciar os dois e você tirar suas próprias conclusões. Até porque tem pessoas que nasceram para cuidar especificamente de orixá, pessoas que nasceram para cuidar especificamente de espíritos, e as pessoas que nasceram para os dois. E uma coisa que eu digo, um não é melhor que o outro. Por quê? A mesma forma que você recebe o Xóssi, o Xumaré, o Xalá lá, você recebe teus espíritos aqui, Caboclo, Preto Velho, Exu, e cada um tem uma função. E sabe qual é o melhor de tudo? Você recebe, na verdade, um espírito que vem através daquela linhagem de orixá, ou daquele nome, daquele guardião tranca-rua, ou o que seja.
para poder te ajudar. Você não recebe o tranca-rua em si, você não recebe o Oxóssi, o Oxumaré em si. Não, você tem um espírito que vem através dessa linhagem cumprir uma missão nessa terra com você. Então, no final das contas, somos somente aparelhos, somos pessoas que temos uma missão a cumprir, e seja através do santo, e seja através das entidades, dos guias, nós temos que gerar para a sociedade, gerar para a humanidade coisas e para a nossa própria vida. Então você tem muitas diferenças, muitas diferenças. Só que eu preciso que você vivencie. Se você quer entender de verdade real, vivencia isso. Isso é somente algumas coisas, tá? Para não ficar um vídeo muito longo. Qualquer dúvida, deixa aqui. Eu tenho certeza que tem muito mais coisas para a gente poder falar. Só que isso para mim são os tópicos que você mais vai ver de começo. Eu falo que Umbanda e Candomblé são duas linhas paralelas que andam junto. Você pode ter os dois, mas não se misturam, porque são essências, são missões diferentes, tá certo? A missão de orixá, o que é o orixá? Essência humana. Quando a gente fala de orixá, a gente está entendendo sobre quem é o Rafael, quem é você, a tua natureza, a tua linhagem de pensamento, aquilo que está predisposto à forma de agir. Os espíritos não, os espíritos estão aqui para poder nos ajudar a batalhar de certa forma com algumas situações e nos sonhos, intuições. Você tem esses espíritos para poder fazer essa questão de mediunidade. Se tu vai para Umbanda, tu quer trabalhar mediunidade, você quer ver a questão de intuição, de evidência e tudo mais. Ah, Rafa, mas você pode ser isso no Candomblé? Você pode, mas quer cuidar só de orixá? Fica no Candomblé e você tem o jogo de búzios, o jogo de Mérida de Logum, para você ter a tua base. Na Umbanda, tradicionalmente, você não tem jogo de búzios. Você tem os guias, você tem os orixás falando e dando os direcionamentos do que você vai fazer, do que os clientes vão fazer, do que os filhos vão fazer. Os guias-chefes, né? Os donos do terreiro vão estar sempre direcionando. Então tem essas diferenças. Você tem tradicionalmente os boris no Candomblé, você tem os amacis na Umbanda, você tem o Ibauri, que é aquela montagem que representa o teu uri no Candomblé. Na Umbanda você tem a quartinho de anjo de guarda. Então você tem várias coisas ali diferentes, entendeu? E na Umbanda você trabalha em si a questão de incorporação dos espíritos e tudo mais. E te digo, se o teu sacerdote de Umbanda joga búzios, pergunte-se primeiramente, ele não foi consagrado para santo, recebeu esse jogo e está usando como uma ferramenta? Até porque não tem por que ele abandonar uma ferramenta que dá para salvar a humanidade, mesmo tendo os espíritos. É uma questão dele, entendeu? Questão de lógica. Mas não é tradicional da Umbanda, entendeu? Essa questão de búzios de Exu também foi agregada ao culto, entendeu? De certa forma. Eu ainda sou daquele que prefiro botar a entidade em terra e fazer falar, quando se trata de Umbanda, né? Mas é que eu te digo, cada família tem uma forma de fazer. Então, são algumas diferenças, tá? Aproveitem isso aí. Qualquer dúvida, me fale aí. Vai ser essa semana a segunda aula de Ori ainda, tá bom? Falando sobre a diferença de Ori dentro do Candomblé e da Umbanda especificamente. Como é que a gente trabalha isso, como é que são os rituais, então. E, antes que eu esqueça, o Candomblé você tem uma questão muito mais falada em Urubá, entendeu? Os sueres, os cânticos, são todos em Urubá, as rezas, enquanto na Umbanda é totalmente português, entendeu? É esse entendimento mais da nossa língua nativa mesmo, tá certo? Qualquer dúvida deixa aí para jogos e cursos, meu telefone está aí embaixo, tá? Que o Oxalá abençoe todos vocês, independente de Candomblé, Umbanda, Ifá, magia, somos todos irmãos e temos que se unir em prol da espiritualidade, em prol do bem, em prol do amor, em prol daquilo que faz bem para nós mesmos, para nossa família e, consequentemente, para o universo, tá certo? Até o próximo vídeo.